Imagina que tem um curso no final de semana e você vai precisar ficar um período sem prestar o seu serviço de imagem para os veterinários. E aí bate aquela insegurança. Como é que vai ficar os meus clientes? Será que eles vão chamar um concorrente e eu vou perder ele? E eles não vão me chamar mais quando eu voltar? Ou de repente você precisa fazer uma viagem para você se encontrar com a sua família? Ou então até mesmo tirar férias. Eu mesmo fiquei vários anos sem tirar férias, com medo de perder os meus clientes. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Vicente, eu sou radiologista veterinário, eu tenho 4 modelos de negócios diferentes dentro da área da imagem. Eu tenho centro diagnóstico, 2 unidades hospitalares e serviço volante. E eu também sou criador do programa Imagem Dourada, que é um programa de gestão e marketing específico para a área da imagem veterinária. E hoje eu quero te ajudar a você se preparar para conseguir fazer o que você precisa, para você conseguir se ausentar nos períodos necessários, seja para investir na sua carreira, seja para você investir no seu tempo livre, na sua vida pessoal. Porque o maior problema que a gente enfrenta em relação a isso é a insegurança do cliente chamar um concorrente e deixar de te chamar. Esse é um dos maiores limitadores que tem, principalmente para quem trabalha sozinho, para quem acabou de começar na área, quem está se inserindo no mercado agora, não tem ainda equipe, né? De modo que alguma pessoa vai te cobrir no período que você tiver ausente. E o ideal é o quê? O ideal é você se sentir livre para ir poder fazer o seu curso. Imagina que você está indo fazer um curso de Doppler abdominal, hein? E aí você vai, faz o curso no final de semana, aprende esse conhecimento que você vai ter. Você insere ele dentro da sua rotina, começa a utilizar isso, melhora a qualidade do seu exame, valoriza mais o seu serviço e quando você volta, você está com a agenda cheia, com mais pacientes marcados do que antes que você saiu para fazer o curso. O que eu quero te ajudar é você conseguir fazer isso livre. Porque às vezes você até pode ir fazer o curso, mas você fica o quê? Com aquilo lá pensando, com aquele sentimento, às vezes, de estar fazendo a coisa errada. E aí você acaba distribuindo, você não consegue dar toda a sua atenção, curtir aquele momento, se entregar ao aprendizado ou ao seu tempo livre, porque você fica pensando, nossa senhora, mas como é que vai ficar o meu cliente? E se o concorrente chegar lá? E se eu não fizer? E se eu não conseguir, no final do mês, ter dinheiro suficiente para pagar todas as minhas despesas? Porque, afinal, a gente tem contas para pagar. Para você superar esse obstáculo, é necessário você seguir uma coisa assim muito importante: a antecipação. Você preparar o seu cliente antes. E antecipação, inclusive, ele é um gatilho mental. Ele, ele traz uma reação mental nos nossos clientes em que ele sai do racional, né? Porque os gatilhos mentais são ações que a gente faz, né? Que ou que a gente fala, ou que a gente se expressa, que faz com que as pessoas elas tenham reações emocionais. E se você se antecipar, você vai trazer uma reação para o seu cliente emocional. Ele não vai nem pensar muito naquilo. E o objetivo é você fazer ele se organizar,
se preparar para evitar que ele tenha uma surpresa desagradável. Porque qual é o maior problema nessa situação? Imagina, então, que nesse final de semana você tem um compromisso e você não vai poder trabalhar, certo? Imagina o seu cliente chegando no sábado de manhã, você viajou na sexta. No sábado de manhã, ele precisa de um exame. E ele entra em contato com você, olha, eu preciso fazer um raio-x, eu preciso fazer um ultrassom. Ah, eu não estou atendendo. E ele está lá, com um paciente na frente dele, precisando fazer o exame. Aquilo vai dar uma sensação ruim nele. Ele vai se ver encurralado. Ele, nossa, mas eu nem sabia que você não ia prestar o serviço. Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou ficar nessa situação aqui agora? E ele vai precisar buscar uma solução ali rápida. E às vezes ele nem vai conseguir buscar essa solução. Agora, se você se antecipa, prepara o seu cliente antes, de modo que ele já saiba que ele no sábado ele não vai poder contar com você. Ele se organiza, às vezes ele não vai marcar nenhum exame, às vezes ele já vai deixar o paciente agendado na segunda-feira. Às vezes ele já sabe o que ele vai fazer quando aparecer um exame, for um exame de muita emergência. Talvez ele use realmente o serviço de um colega. E é importante isso, que ele use mesmo. Porque o cliente ele não quer se sentir refém de você. Você quer fidelizá-lo, deixando ele livre. Porque, afinal, ele tem problemas, ele tem situações. E se ele conta muito com você, mas em um período ele não puder ter o seu serviço, ele precisa de um plano B. E se você não tem ninguém, se você, quando eu falo ninguém, assim, se você não tem equipe para estar dando esse suporte, se substituindo, ele vai ter que usar um outro serviço mesmo. Eu, por um período, depois que eu terminei minha pós-graduação e eu comecei a trabalhar como volante na minha região e depois eu abri meu centro de diagnóstico, eu comecei a gradativamente me privar de estar fazendo cursos à distância, onde eu precisava estar me deslocando. Eu comecei a me privar de encontros familiares. Às vezes ia ter um final de semana, ia ter um evento da família, eu ia precisar ir para a casa dos meus avós, na casa dos meus tios. Eu comecei a me privar. Eu comecei a me privar das férias. Eu falei, não vou tirar férias. Por quê? Porque eu achava mesmo que se eu fosse, existia uma grande chance de eu perder meus clientes. E eu não sabia exatamente o que eu deveria fazer. Quando era uma coisa muito especial, eu ia. Mas eu ia com aquele sentimento de culpa, achando que eu estava correndo risco. E aí, quando eu chegava, quando eu voltava e as coisas estavam normais, aí eu dava um alívio. Mas enquanto eu estava naquele momento, eu tinha a sensação que eu estava correndo risco. E eu não quero que você tenha esse sentimento, porque você não precisa passar por isso. Você não precisa se sentir tão preso dessa forma. Até porque nós fomos preparados para operacionar, nós fomos preparados para estar fazendo o exame. E a gente não foi devidamente preparado para estar lidando com esse tipo de situação. E você pode pensar que, por mais que você se antecipe, avise o seu cliente antes, isso não vai impedir o seu cliente de chamar um concorrente, né? Então você vai estar correndo o risco da mesma forma. Mas aí você precisa ter a consciência de que o seu cliente é livre e você precisa dar essa liberdade para ele. Porque se você trouxer uma sensação de dependência para o seu cliente, imagina, olha, o seu cliente sentir assim, A única alternativa que eu tenho para fazer exame é com ele ou com ela. Se eu não tiver ela ou ele, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou fazer um exame? isso
Ao invés de você fidelizar o cliente, se começar a ocorrer essa relação, esse pensamento entre você e o seu cliente, ao invés de você fidelizar ele, ele vai começar a se sentir refém e até revoltado. E aí ele vai automaticamente, o cérebro dele vai começar a buscar formas de diminuir essa dependência. Nem a gente gosta de ter essa dependência de algo. Por quê? Porque se a gente perde aquilo, o que a gente vai fazer? Qual é o plano B? E os clientes precisam disso. Eles precisam ter opções. Eles precisam ter soluções dos problemas dele. Se você não puder resolver o problema dele por um período, ele tem que ter uma alternativa. E você tem que gerar essas alternativas. Ou então dar liberdade. Por isso, se vamos supor que você está num nível mais avançado, que faz um grande número de exames, acima de 150 exames. Acima de 150 exames, você pode começar a estruturar de ter alguém para trabalhar junto com você, começar a formar a sua equipe. E aí você se reveza. Enquanto você está ausente por um período, o radiologista ou o ultrassonografista está naquele período fazendo os exames e vice-versa. E vocês vão revezando. Agora, se você faz pouco, imagina que você faz. Se você está começando agora no mercado, ou recomeçando, né? E está fazendo um exame por dia, 2 exames por dia, e isso ainda não é suficiente, não é um volume suficiente para você ter mais um radiologista, um ultrassonografista na sua equipe. Tem que dar liberdade para o seu cliente. Mas também vem aquela sensação, né? Não é só da concorrência. É a questão de... Mas se eu ficar um final de semana sem trabalhar ou se eu pegar férias, eu vou ter um prejuízo econômico absurdo. Porque eu vou estar deixando de estar fazendo dinheiro. E eu preciso pagar minhas contas. E como é que eu vou fazer sem aquela receita? Eu preciso daquele dinheiro. Olha, com certeza precisa. Mas antes disso, você precisa ter organização financeira para você não ser refém do seu dinheiro. Porque quando a gente tem esse pensamento, nossa, eu não posso fazer tal coisa, porque senão eu vou deixar de ganhar dinheiro. Significa que você já se tornou refém do seu dinheiro. Você só trabalha para ganhar dinheiro. Onde tem que ser o contrário. O dinheiro trabalha para você. Você trabalha pelo seu prazer. Para você ser uma referência no mercado. Para as pessoas fazerem exame com você, porque o seu exame é muito bom. E não simplesmente porque querem um exame. Ah, eu quero um exame de raio-x. Quem pode fazer? Qualquer um. Eu preciso de um ultrassom. Quem pode fazer? Ah, qualquer um. Não. A gente busca o quê? É ser reconhecido no mercado. Não, eu quero fazer um ultrassom, mas eu quero fazer com a doutora fulana, com o doutor ciclano. E aí você ganha dinheiro. E o dinheiro trabalha para você. E você tem um nível de organização financeira suficiente para poder ficar períodos sem estar fazendo exame. E muito se engana se você acha que você tem que ganhar muito dinheiro. Porque organização financeira não tem nada a ver com ganhar muito ou ganhar pouco. Organização financeira está exatamente no equilíbrio entre o que você ganha e o que você gasta. É independente do valor. Porque você pode ganhar muito, gastar muito e não ter nada. Agora você pode ganhar pouco, gastar pouco e sobrar muito. Isso que é ter uma organização financeira. E aí você não vai ter mais esse tipo de preocupação. Então, se você se privar de investir na sua carreira, indo fazer um curso, participar de um evento, fazer uma viagem internacional por um encontro internacional de radiologistas, os mais tops do mundo, você vai estar fazendo errado. Se você deixar de investir na sua vida pessoal, onde vai ter realmente um encontro de família
muito importante, onde você vai ver pessoas, familiares que você não vê há muito tempo. E você se privar sempre, sempre disso, você não vai conseguir superar esse obstáculo. E o jeito certo de você superar isso é fidelizar o seu cliente, cuidando dele e dando liberdade. Porque quando você se antecipa, mostra que você está preocupado com o cliente, você está cuidando dele. E você deixando o cliente livre, ele inclusive vai achar até que existe um desapego. E essa questão do desapego também é um gatilho mental. Isso também influencia na reação das pessoas. E aí o cliente fica assim. E aí, mas o que eu vou fazer quando nesse período? Olha só, eu vou te passar aqui um passo a passo para como que você deve fazer, o que você vai fazer na próxima vez que você tiver que fazer um curso, que você tiver um encontro de família, que você precisar tirar férias, que você precisar se ausentar por algum motivo, tá bom? Você vai fazer uma relação dos seus top clientes. Top clientes, tá? Seus melhores clientes. Porque às vezes você pode ter muito, 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 muito cliente, tá? E então você pega os melhores, aqueles que fazem mais exames. Se você está começando, vão ser poucos clientes, então você manda para todos. Você vai preparar uma mensagem de texto para mandar pelo WhatsApp mesmo. E você vai mandar para os seus clientes antes do período que você vai se ausentar. Quanto tempo antes, Vicente? Pode ser no início da semana. Então, vamos supor que você vai se ausentar no final de semana. No início da semana, terça-feira, você manda uma mensagem para o cliente, antecipando que você estará ausente para atendê-lo. E aí você pode escrever uma mensagem bem assim: olá, parceiro, olá, parceira. Na data X, né, no período tal, eu estarei em aprimoramento técnico para conseguir entregar para você resultados cada vez mais precisos, aumentando a segurança dos seus protocolos de tratamento. Eu estarei de volta na data Y, com a agenda totalmente disponível para você. Se quiser já deixar um exame agendado para essa data, basta me mandar uma mensagem. Conte sempre comigo. Você manda essa mensagem para o seu cliente. Dessa forma. Aí, quando o seu cliente olhar a mensagem, então, nesse final de semana eu não posso contar com o exame. Ah, tá. Beleza. Durante a semana, quando for, ele automaticamente vai evitar de gerar exames no período que você estiver fora. E quando estiver mais próximo ainda de você ir, vamos supor que você vai viajar na sexta, né? De tarde. Na sexta de manhã você manda uma nova mensagem. Olha, eu estou indo, e repete. Se você precisar marcar o exame, eu estarei de volta na data Y. Aí você viaja tranquilo. Curte o seu momento, se entrega para aquilo. E o seu cliente vai estar lá, sabendo que você está se aprimorando. Ah, Vicente, eu não estou me aprimorando. Eu não fui para um curso, até para outra coisa. O que eu vou escrever na mensagem? Você não precisa dar detalhes da sua vida pessoal. Você não vai falar, eu estarei ausente porque eu vou estar no encontro de família, porque eu estou indo ver. Você não precisa entrar nesses detalhes, porque é uma coisa muito pessoal sua. Você pode dizer simplesmente que você vai estar ausente, sem querer justificar. Se for um curso, fica fácil você justificar. Mas se não for, você não é obrigado a fazer isso. Você não precisa se expor sua vida pessoal, certo? A relação é profissional. O que nós estamos fazendo é antecipando um cliente seu para ele estar preparado para resolver os problemas quando ele precisar de um exame de imagem e você não puder fazer para ele.
E aí ele sentir cuidado com isso. Poxa, nossa, que consideração, nossa, que parceiro mesmo, né? Isso significa que ele realmente vai poder, inclusive, ligar para alguém para estar fazendo o exame lá. Mas quando você voltar, ele vai ligar para você, porque ele sabe que dia que ele pode contar com você novamente. Isso vale a mesma coisa para as férias. Se você vai ficar 15 dias de férias, então você vai dizer: eu estarei um período ausente e eu volto tal data. É dessa forma. E isso dá muito certo. Quando eu comecei a fazer isso, eu observei que todas as vezes que eu voltava, a minha agenda estava normal. Os clientes que eu já tinha continuava tendo. Eles continuavam usando o meu serviço. Então, isso aqui é muito mais do que técnica somente. Isso aqui é um skin in the game. O que eu estou compartilhando aqui com você é exatamente o que eu faço. Foi testado já no mercado e isso dá certo. Use a antecipação, deixando o seu cliente fidelizado com o sentimento de ser cuidado por você e livre para encontrar soluções que ele precisa dos problemas dele. Se esse conteúdo aqui, se esse vídeo que eu fiz aqui para você trouxe valor, considere se inscrever no nosso canal do YouTube. Eu estou sempre gerando conteúdos relacionados à gestão e marketing na área da veterinária para conseguir ajudar você a trabalhar de uma forma mais eficiente, valorizada e lucrativa na imagem veterinária. Até a próxima.